O próximo palestrante que vai falar sobre neuromodulação, Dr. Joacir Cordeiro. Boa tarde a todos. A comissão organizadora, muito obrigado pelo convite. Parabenizo os colegas que me antecederam por ter abordado o tema de epilepsia temporal e de registro, que facilitam, inclusive, a nossa abordagem. Na neuromodulação, geralmente, os pacientes que são referenciados, diferentemente das crianças, eles já chegam em fase mais tardia. Atualmente, a neuromodulação é vista o seu papel naqueles casos em que não existe a ressecção cirúrgica como alternativa, ou em pacientes que já falharam as outras modalidades, como já sofreram ressecções, já passaram para o VNS, e daí estão indo para o VNS e indo para a DBS. Então, tem que se ter em mente, quando se fala em neuromodulação para epilepsia, que muitos desses pacientes são aqueles extremamente refratários. Não só às terapias já instauradas, mas também a epilepsia de décadas já, em uma circuitaria epilética robusta, dessa forma, é difícil de ser reprogramada. Mas é possível, em alguns dos casos. Então, inicialmente não tenho conflito de interesse com nenhuma empresa, tá? Isso é importante se falar. E lembrando que a neuromodulação, ela não é apenas o uso de atividade elétrica, mas também outras formas existem de se influenciar o sistema nervoso central. Bem, na epilepsia não lesional, eu vejo a importância, bem como na lesional, do rigor da investigação pré-operatória. Como a doutora Patrícia comentou, o estéreo-EEG, a utilização de eletrodos de profundidade, ela é uma ferramenta de grande valia. No serviço onde eu venho em Freiburg, vocês podem, não sei se conseguem enxergar, mas até 2010 a gente já tinha 550 eletrodos implantados, e isso tem crescido bastante. O uso de grids, eletrodos subdurais, é exceção, lá, apenas naqueles casos onde a gente precisa de mapeamento da área motora. E devido a essa expertise, o número de eletrodos por paciente pode ser aumentado com pequenas complicações. E, posteriormente, desenvolvemos até uma forma de microregistro. Se vocês observarem aqui a porção onde os microcontatos eles emergem pelo final do eletrodo Dixie. E foi uma técnica que a gente publicou na Neurosurgery ano passado, bastante segura. Apenas 3 casos de hemorragias assintomáticas foram detectados, nenhum déficit relacionado, um caso de infecção local só, mas não infecção cerebral. E, dessa forma, a gente pode rastrear não somente a área de início do foco ictal, mas a área de propagação também, uma vez que existem contatos desde a profundidade até a superfície cortical, restringindo ou delimitando melhor a área epileptogênica, que, por vezes, pode ser bastante pequena, como nesse relato de caso do serviço, menor de 1 centímetro cúbico foi localizado, e, por vezes, como nesse outro relato, a simples inserção do eletrodo pode romper essa circuitaria e ser suficiente para render o paciente livre de crise com 50 meses de follow-up nesse estudo que a gente publicou. Também é importante, mais uma vez, realmente o preciso delimitar do foco epilético, porque às vezes os pacientes se beneficiam com ressecções bastante seletivas, como aqui no módulo de epilepsia não lesional. Vocês podem observar que o hipocampo desse paciente, tanto o neocórtex como o hipocampo, não observamos alterações importantes. Foi levado a investigação rigorosa que revelou um foco ictal temporopolar, que foi seguido de uma ressecção restrita, preservando o hipocampo, vocês podem ver. O paciente ficou, quando foi publicado, estava 2 anos sem crises convulsivas e melhorou um pouco a memória visoespacial, porque o córtex ipsilateral provavelmente foi liberado da atividade ictal, que era constante devido à ressecção do seu polo. Isso foi uma introdução rápida, antes de entrar na neuromodulação propriamente dita, que basicamente ela é realizada através da estimulação de nervos cranianos, estimulação cerebral profunda e técnicas emergentes, que eu vou abordar no fim. Tá? O nervo vago, todos os senhores já conhecem, seguramente, e já contamos com mais de 100 mil implantes no mundo inteiro. E sua utilização, bem como outras formas de neuromodulação, a compreensão da funcionalidade ela é posterior à verificação da eficácia.
estudos mais recentes, ainda busca-se compreensão melhor, encontraram a atuação importante do locus ceruleus como mecanismo, como o grande relé para o efeito, para a redução da atividade ictal cortical difusa, e está indicado nos focos de epilepsia bilateral e naqueles pacientes que foram à cirurgia ressectiva e falharam. Mas não é o único nervo craniano que pode ser utilizado para que possamos estimular os núcleos do tronco, incluindo o núcleo ceruleus, do locus ceruleus. Temos também a estimulação do nervo trigêmeo, mais recentemente liberada na Europa, que nada mais é do que um estimulador externo. Ele é usado 2 horas por dia pelo paciente, que descarrega a corrente elétrica nos núcleos supraorbitários e, chegando aos núcleos mais profundos dessa forma, se mostrou nos estudos iniciais seguro, até mesmo porque não é um implante nem nada, e sua eficácia foi demonstrada. Um estudo mais pertinente, que eu achei com melhor relevância clínica a respeito, foi esse de 50 pacientes, onde o controle foi questionado, porque 25 foram estimulados com o uso de 120 Hz e 25 foram estimulados com 1 Hz. Isso é um pouco questionável, mas a sua eficácia em curto período esteve presente, que melhorou com o seguir do estudo. Ou seja, atualmente ele é disponível, tem uma eficácia discreta até então, e o estudo fase 3 está em andamento. Tá? Passando rapidamente para a estimulação cerebral profunda, ou DBS. Existem 4 teorias correntes que falam de como funcionaria um DBS para epilepsia, que nada mais são do que o bloqueio por despolarização, pela atuação da atividade elétrica nos canais de voltagem dependentes, das membranas mesmo, mantendo-os despolarizados, a excitação ortodrômica, levando a uma exaustão da neurotransmissão sináptica, sim. A estimulação cerebral profunda, na maioria dos casos, é feita de forma contínua. Logo, fica basicamente sem neurotransmissor e a membrana despolarizada, diminuindo a atividade neuronal. Existe também a ativação antidrômica, a montante do local estimulado, lembrando que estimulamos fibras, principalmente e não corpos neuronais, com as modalidades, liberando GABA, e o embaralhar da circuitaria neuronal como um todo. Estratégias para se utilizar a DBS, existem basicamente 2, de alça aberta e alça fechada. Na alça aberta, a estimulação é contínua, como a estimulação para os distúrbios de movimento, o Parkinson. E na alça fechada, ela é desencadeada conforme a necessidade. Isso é um grande tema. Em Freiburg a gente faz simpósios, até Seizure Prediction é um deles que os senhores talvez conheçam, desenvolvendo algoritmos de detecção não só da atividade ictal, mas da fase de recrutamento e sincronização que antecedem a atividade ictal, justamente para capacitar esses dispositivos a liberar a energia, a estimulação da zona epilética, somente quando necessário. Isso é bom porque diminui o fenômeno de tolerância que existe com a estimulação contínua e também as possíveis alterações de humor cognitivas que são relatadas por alguns. Logo, alvos para epilepsia já há décadas são pesquisados, os primeiros estudos datam do começo do século passado. Porém, eu investiguei a literatura para trazer algo mais embasado, em evidência, e nessa meta-análise da Cochrane, 10 estudos randomizados e controlados de forma correta foram detectados, sendo 3 principais focos de estimulação a serem citados. O primeiro deles, o núcleo anterior do tálamo. Tá? É um estudo clássico, esse aqui, para quem faz a neuromodulação. Santé foi o grupo, foi o nome do estudo dado, e o grupo assim chamado, onde a estimulação do núcleo anterior do tálamo foi realizada, e isso fisiopatologicamente faz bastante sentido, porque, lembrando das conexões mamilo-talâmicas, pelo fascículo mamilo-talâmico, em estimulando o núcleo anterior, eu consigo uma porta de acesso à estimulação límbica como um todo. Então, o objetivo dessa estimulação é diminuir a sensibilidade de todo o sistema límbico, aumentar a refratariedade às descargas epiléticas, que podem vir de diferentes pontos, como das regiões temporais mesiais ou não. Então, o estudo recrutou 110 pacientes, tanto com epilepsia temporal como extratemporal. A eficácia, bem como os outros métodos de neuroestimulação, no começo foi restrita, mas ao cabo de 2 anos ela foi mais significativa. Importante lembrar, esses pacientes implantados aqui já tinham passado por cirurgia ressectiva, já tinham passado por VNS, e depois foram submetidos à estimulação temporal. Alguns há 20, 30 anos com epilepsia. Então, são pacientes bem
de qualquer resultado já é alguma coisa significativa. Então, metade, vamos dizer assim, para facilitar, metade dos pacientes responderam com uma redução de mais de 50% das crises. Obviamente, se analisarmos a fisiopatologia da doença e as conexões, claro que a epilepsia temporal respondeu muito melhor. Foi implantado pacientes com epilepsia de todos os lobos, mas a epilepsia temporal apresentou melhor resposta. Porém, houve alguma associação com depressão e déficits subjetivos. Subjetivos, pois não foi significativo nas escalas de avaliação utilizadas. Com evidência científica bem menor, está a estimulação hipocampal, que é uma estratégia diferente. Na estimulação talâmica, estimulamos bilateralmente os núcleos anteriores. É uma remote closed loop stimulation, à distância do foco epilético. Aqui na estimulação hipocampal, vai-se diretamente ao foco, colocando 1 ou 2 eletrodos na região mesial temporal. Tem diversos modelos. Existem cerca de, desses 10 estudos controlados que foram selecionados pela Cochrane, cerca de 21 períodos de tratamento apenas estes foram possíveis de serem utilizados devido ao rigor acadêmico de avaliação, com uma eficácia da estimulação baixa. E a eficácia da estimulação temporal começou a ser estudada por Velasco e tem sido intensamente investigada, bem como no centro de onde eu venho. Por último, esse estudo a gente publicou no começo do ano passado com um modelo animal, onde comparou o uso da estimulação de alta frequência com baixa frequência. E no estudo, e foi interessante que a estimulação de baixa frequência foi muito mais eficaz do que a alta frequência. Porém, foi utilizada uma estimulação específica dessincronizante que por nós desenvolvido no laboratório, mas só para lembrar que a modificação de parâmetros de paradigmas de estimulação pode levar, quem sabe no futuro, a uma melhora da resposta da terapia. E, por fim, a última modalidade de DBS que eu gostaria de mencionar é a neuroestimulação responsiva, tá? Que nada mais é do que o gerador é implantado no crânio, tá? Existe um eletrodo subdural e um eletrodo de profundidade que podem ser implantados no paciente. Eles são capazes de detectar a atividade ictal em início ou em curso e desencadear a estimulação focal dessa região. Por isso, assim, chamada estimulação responsiva. É só na necessidade de se abortar as crises convulsivas. O estudo foi maior do que o Santé, 191 pacientes, foi, no ano passado, aprovada pelo FDA, com uma eficácia ainda, claro, parcial, bem como os demais métodos, né? E no começo também foi pobre a resposta, depois de 2 anos que se obteve essa maior taxa de eficácia. Eles relatam, além da eficácia, uma melhora na qualidade de vida, pois, diferentemente da estimulação contínua, aqui não houve a piora cognitiva ou de humor. A depressão, por vezes, relatada na estimulação talâmica. SUDEP é um ponto que tem que ser observado nesse tipo de estimulação. E, por fim, a neuromodulação não elétrica. Temos, basicamente, dois sistemas, os últimos 2 slides, 2 sistemas em investigação. Ainda são estudos animais, não tem ensaios clínicos até então, mas, quem sabe, poderemos vê-los no futuro. Aqui é uma prótese subdural híbrida, onde eletrodos reconhecem atividade ictal e microbombas liberam um agonista GABAérgico, como o Cimol. Aqui foi estudo animal em primatas. Não foi lesão aqui, isso foi o azul de metileno, que foi colocado no corante para mostrar até onde que chega a infusão local. Isso é uma estratégia promissora, acredita-se que, e, como todo mundo sabe, a forma mais rápida de abortar uma crise convulsiva, o professor João Cândido, que me ensinou aqui, inclusive, nos tempos da residência, é você jogar soro frio no córtex. Isso é um conhecimento que todos sabem, e um grupo japonês foi explorar, desenvolvendo uma neuroprótese que resfria até 15 graus o tecido local, no modelo de epilepsia focal, sem interromper a funcionalidade normal neuronal. Esse é o grande interesse dessa técnica para epilepsia neocortical em áreas eloquentes, que não se pode ressecar. Se resfriando parcialmente, mantém-se a atividade funcional da região, porém, abaixo de 10 graus dela já para de exercer a sua atividade de origem. Então, em suma, o que eu gostaria de que os senhores ficassem de mensagem dessa palestra é que a neuromodulação atualmente ela é restrita à estimulação, porém, tanto de nervos cranianos, o trigêmeo chegando e a estimulação cerebral profunda, com diferentes formas,
Ela até então é segura, com muito poucos para-efeitos sendo relatados, moderadamente eficaz, até mesmo porque ela é empregada em pacientes de mais difícil tratamento, e quem sabe o encontrar de novos alvos e o aprimoramento de paradigmas de estimulação, como o nosso trabalho experimental que eu mencionei, pode trazer um aprimoramento nas taxas de eficácia do método. Agradeço pela atenção, estou à disposição.